Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos que se encontram no livro de Gênesis. Nós estávamos fazendo uma série de mensagens no livro de Tiago. Nós vamos fazer uma pausa por enquanto. Gênesis capítulo 41, a partir do verso 35. Perdão, verso 37. Gênesis 41, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio quanto tu. Administrará a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, pelo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E o fê-lo subir em seu segundo carro. E clamavam diante dele: Inclinai-vos, prostrai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó a Zafanate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E percorreu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Agora nós vamos para o verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância, houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Até aqui. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e ela será exposta aqui agora. Meu pedido é que o Senhor fale conosco. Que o teu Espírito Santo que habita nos teus filhos faça com que a tua palavra ela encontre moradas nos nossos corações, para que nós possamos ser moldados por ela, para que nós não podemos não ser só confrontados, mas confortados pelas verdades do teu Evangelho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pregar no Velho Testamento é sempre um desafio, porque no Novo Testamento é tudo muito mais fácil. Por quê? Porque Jesus já veio, já apareceu, todas as profecias já foram cumpridas, então as profecias estão visíveis. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós estamos olhando a sombra daquilo que viria ainda. E quando eu estava trabalhando nesse texto, já faz umas 2 semanas que eu estou olhando para esse texto. Inclusive, essa a base desse texto é uma mensagem do pastor Vô de Balco. Eu escutei a primeira vez, eu mandei para o Felipe, ele falou: mas eu já escutei. Eu falei: escuta de novo. Porque ela falou demais conosco, comigo, e eu quero passar isso para os irmãos. Apesar de eu não ter as capacidades para reproduzir a mensagem que ele falou, eu vou usar ela como base, esse texto como base. E na sexta-feira, na reunião de oração, no início da reunião de oração, o nosso Diácono Daniel fez uma pergunta para a gente que estava presente lá. E ele perguntou assim: qual o motivo de você estar aqui hoje? Qual o motivo? Hoje nós revisamos a nossa escola dominical, 1 Coríntios. E de tudo que nós vemos, nós terminamos no último ponto que fala:
trabalhar na casa do Senhor. E eu deixei a pergunta, eu falei, eu vou tentar responder essa pergunta na mensagem para os irmãos. O que te leva a trabalhar na casa do Senhor? Na verdade, o que te trouxe aqui hoje? Essa é a pergunta. O que te motivou a sair da sua casa hoje, nesse domingo chuvoso, para estar aqui hoje? Às vezes nós temos as respostas prontas. Nós, como bons presbiterianos, vamos falar, não, é a vontade de Deus. É porque eu amo estar lá com os meus irmãos. Eu amo estar lá adorando, é porque eu gosto, é porque eu me sinto bem. Mas será? Nós já paramos para pensar qual é a real motivação nossa de estarmos participando disso aqui? Nós cantamos aqui várias canções que são canções até perigosas, porque nós podemos estar professando mentiras. Para te adorar, ó Senhor, é que eu vivo? Meu prazer é te louvar? Meu prazer é te adorar? É por isso que eu estou aqui hoje? Pensando nessa pergunta, pensando em o que é que nós viemos fazer aqui hoje, eu me lembrei, olhando também para esse texto, se nós realmente soubéssemos, ou se nós sabemos, o real motivo de estarmos aqui. Eu quero que vocês imaginem essa situação. Um bando de condenados à morte. Pessoas no corredor da morte. Para serem executadas. Com justiça, merecendo. E aparece um advogado que assume a culpa de todos eles e os liberta. E esses antes condenados no corredor da morte agora estão libertos, estão com seus nomes limpos. Como que os irmãos acham que seria o encontro? Imagine que eles estão aqui nessa sala, se encontrando com esse advogado que morreu no lugar deles. Como eu cantaria essas canções? Como eu expressaria o meu louvor a esse Deus? A esse que ocupou o meu lugar. O meu louvor tem sido um louvor de quem foi salvo da condenação eterna. A minha adoração, todas as vezes que eu venho até aqui, ela tem sido a adoração de quem sabe do que é que foi liberto. Qual o motivo que nos trouxe aqui hoje? E hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido. José do Egito. Quem não conhece José do Egito? Tem filme, tem desenho, tem tudo aí sobre ele. Mas por que Gênesis 41 está aqui na Bíblia? Qual o motivo de Gênesis estar aqui? E essa parte que nós lemos de Gênesis 41, ela é conhecida como o ápice da história de José. Porque aqui nesse texto que nós lemos, José já foi pego pelos seus irmãos, eles já tentaram matar ele, desistiram e jogaram ele num poço. Depois eles venderam José. José foi para a casa de Potifar. Lá ele foi enganado e foi para a prisão. Ficou anos na prisão. E é nesse exato momento que nós vemos Faraó reconhecendo José. E quando nós ouvimos essa história, é muito comum vocês ouvirem por aí afora essa história como se fosse uma história de restituição. É o ápice, é o pagamento. José foi lá, você foi preso pelos seus irmãos, mas ele aguentou firme. Depois ele foi vendido, mas aguentou firme. Depois ele foi preso outra vez, mas aguentou firme. Moral da história: se você for que nem José, aguentar firme todas as pessoas que te acusam,
todos aqueles que te querem mal, todas as prisões, todas as maldades, um dia Deus vai fazer com você igual fez com José. E te entregará riquezas, posses. E te entregará tudo aquilo que foi tirado de você. Será que é isso que a história de José está falando aqui? Será que é isso que José está nos ensinando aqui? Nós iniciamos no versículo 37. E a história de José ela começa com 3 pares de sonhos. Os 2 primeiros pares de sonhos. José sonha que os seus irmãos iriam se dobrar, se prostrar diante dele. E José fala isso para os seus irmãos que já não gostavam dele, que já odiavam ele. Claro que não podia acabar bem. Não só isso, ele sonha de novo. E agora ele vai falar para o seu pai que ele também se prostraria. E é por causa desses sonhos que José vai parar no poço. E depois na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é preso. E na prisão ele tem mais um par de sonhos. O copeiro e o padeiro, lembram? Um sonho acaba bom, ele é liberto. Volta para os seus afazeres do palácio. E o outro nem tão bem. Ele é morto. E é esse par de sonhos que leva José agora à frente de Faraó. Porque Faraó tem outro par de sonhos. E José interpreta as 7 espigas de milhos boas e 7 espigas de milhos secas. As 7 espigas de milho secas devoram as boas. Depois as 7 vacas magras com as 7 vacas saudáveis, boas. As 7 vacas magras devoram as outras. Qual a interpretação? José diz, olha, haverá 7 anos de muita fartura no reino. Durante esses anos, guarde e estoque muita comida, para que vocês possam passar pelos 7 anos de fome que vai haver. E Faraó assim faz. E no versículo 37 nós vemos Faraó dizer o seguinte: disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Faraó não se converteu aqui não. Faraó não entendia o Espírito de Deus como nós entendemos. Por quê? Porque para Faraó, ele era Deus. Ele era o Deus. Então Faraó aqui não está se convertendo depois dessa conversa com José. Versículo 39 vai dizer o seguinte, 39 até o 41. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrará minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o povo, somente o trono eu serei maior que você. Disse mais a Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. De repente José sai do poço, para a casa de Potifar, para a prisão, para o palácio. E nós olhamos para essa reconhecimento de Faraó a José e nós dizemos, está aí. Olha o pagamento porque José foi tão duro, porque ele aguentou tanto. Está aqui o pagamento. Mas nós esquecemos que José, ele fazia parte da comunidade da aliança. Deus fez uma aliança com seu bisavô Abraão. Deus fez uma aliança com ele, em que seus descendentes não serviriam reis pagãos. E está aqui José, servindo um rei pagão. E nós dizemos, isso aí, está vendo como ele conseguiu? Versículo 42 e 43 vai dizer o seguinte, então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, pôs na mão de José, fez ele vestir roupas de linho, pôs no pescoço um colar de ouro, fez ele subir na sua segunda carruagem e clamava diante deles, inclinai-vos, prostrai-vos. Deste modo ele constituiu sobre toda a terra do Egito. Está vendo aí, José? Sua família não te aceitou. Quando você falou para os seus irmãos, eles tentaram te matar. Mas o Egito te aceitou. Mas o Egito se dobrou diante de você. Agora você não só tem
poder pagão, mas você tem riquezas pagãs. Porque agora José está andando na Ferrari de Faraó. Então nós vemos um José que saiu do poço para ser morto, que agora tem toda a riqueza do Egito, todo o poder do Egito. E nós olhamos para isso e dizemos, é isso aí. Está vendo como Deus restitui? Está vendo como Deus abençoou a José aqui? E sabe o que é interessante? Nós vamos ver aqui no próximo, no versículo 45, que ele chamou José de Zafanate Paneia. Vamos recapitular aqui. José agora tem toda a riqueza e o poder que o Egito pode dar. José agora é o segundo em comando depois de Faraó. José está passeando pela cidade, na Ferrari de Faraó, e o povo se dobrando para ele. E José agora recebe um nome egípcio, uma identidade egípcia. Riqueza pagã, poder pagão, nome pagão. E nós olhamos para essa história e dizemos, é isso aí, é isso que eu quero para mim. E a pergunta é, por que aqui em Gênesis 41 a gente torce tanto por José e em Daniel 1 a gente fala não? Porque em Daniel 1 foi exatamente o que aconteceu. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram tirados do povo da aliança. Foram para uma terra pagã, serviram um rei pagão, foram chamados a se dobrar a ele para receber as suas riquezas, e nós falamos, não façam isso. Sejam fiéis ao Deus de Israel. E quando José está aqui fazendo a mesma coisa, nós fazemos o quê? É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. É essa restituição. É essa história de José que nós estamos acostumados a ouvir. E isso é o oposto. Porque foi exatamente a história de José que deu a força para que Daniel e seus amigos não se dobrassem ao Egito, à Babilônia. Versículo 45 vai dizer que ele não só mudou o nome de José para Zafanate Paneia, mas ele também agora se casou com Asenate, filha de Potifera. Deus fez aliança com o seu povo. Uma aliança que tem a ver com a semente prometida, que viria e daria continuidade. A aliança que Deus fez com o seu povo tem a ver com a terra, tem a ver com um povo. Nós vemos José sendo retirado dessa terra, sendo retirado do seu povo, agora envolvido com riqueza pagã, com poder pagão, com um nome pagão e agora com uma mulher pagã. Vocês estão entendendo aonde isso está encaminhando? Vocês estão entendendo aonde que esse José que nós olhamos como se fosse aqui uma história de restituição? Porque José aguentou tão firme, olha o que Deus fez com ele. Se nós fôssemos leitores de Gênesis, honestos, se nós lêssemos Gênesis do início e chegasse na história de José aqui, exatamente nesse ponto, nós não estaríamos torcendo por José. Nós estaríamos dobrado o joelho orando por ele, porque ele está chegando no ponto mais crucial da sua vida. Porque é aqui nesse momento onde ele vai ter que decidir se ele é um filho da aliança, se ele é um servo do Deus de Israel, ou se ele vai se entregar ao que o Egito tem a oferecer. É nesse exato ponto da história de José que nós estamos. Por isso que esse não é o ápice da história de José. E a gente vai ver a prova disso agora no versículo 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José o primeiro chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O que José está fazendo aqui? José escolheu nomes hebreus para os seus filhos. Não são nomes egípcios, são nomes hebreus. Para qualquer um que vê aquilo, vai saber, eu não faço parte desse povo. Eu não faço parte dessa terra.
Eu pertenço ao povo da aliança. E não só isso. Ele chamou o seu primeiro filho de Manassés. O que significa Manassés? Não significa que ele deixou, abandonou a casa dos seus pais. Mas significa que tudo aquilo que ele passou e que o trouxe até aquele momento, ele deixou para trás. Vou usar essa tradução, ele vai dizer assim, a minha tradução para isso é, eu deixei essas coisas para lá. Manassés significa, eu deixei essas coisas para lá. Mas José, abrace o Egito, porque aqui é onde está você e sua família. José responde, Manassés, eu deixei essas coisas para trás. José, abrace o Egito, porque os seus irmãos não quiseram se curvar para você. Mas esse povo não só se curvou, mas eles te amam. Manassés, eu deixei aquelas coisas para lá. Abrace o Egito, porque foi por causa dos seus irmãos que você foi parar na prisão. Como é que José responde? Manassés, eu deixei essas coisas para trás. Eu deixei essas coisas para lá. Eu não me defino pelas coisas que eu passei, pelas situações que eu passei que me trouxeram até aqui, diante de Deus, nesse momento. Qual o nome do segundo filho? Efraim. E o que isso significa? Deus me fez prosperar na terra da minha vitória, da minha restituição, do meu pagamento? Não! Na terra da minha aflição. José está gritando aqui para quem quiser ouvir, eu não faço parte disso aqui. Eu sou um filho da aliança, eu sou um filho da promessa. Eu sou um filho do Deus verdadeiro de Israel. Esse Egito não é a minha terra. Mas José, você é rico aqui. Eles te amam aqui. Você é o mais poderoso depois de Faraó. Essa não é a minha terra. Eu sou um filho do Deus da aliança, do Deus de Israel. Esse não é o momento de pagamento para José. Esse não é o momento da melhor fase da vida de José. Não é por isso que Gênesis 41 está aqui. E José vai responder para mim e para você, por que é que esse texto está aqui? Porque quando ele se encontra com os seus irmãos, mais para frente, ele já não aguenta mais, ele está ansioso, e os irmãos são dobrados lá, e ele se revela para os seus irmãos. Ele vai se revelar para os seus irmãos. E sabe o que ele não diz? Ei, eu sou José, aquele que vocês tentaram matar, aqueles que vocês jogaram no poço. Eu sou aquele que vocês tentaram vender, que venderam. Eu sou aquele que entrou na escravidão por causa de vocês. Eu sou aquele que vocês não quiseram me aceitar por causa dos meus sonhos, mas Deus me restituiu o poder. Eu sou aquele que vocês não gostavam porque eu era o favorito do meu pai. Guess what? Agora eu sou o favorito de Faraó, do homem mais poderoso do mundo. Não foi isso que ele disse. Mas isso seria o que nós diríamos. Você sabe o que foi que José disse para os seus irmãos? Eu sou José, aquele que vocês venderam para a escravidão. E logo quando os seus irmãos o viram e reconheceram, e podiam sentir o fio da espada no pescoço, a retribuição de José, José responde, não tenham medo. Não tenham medo. Não fiquem zangados com vocês mesmos. Porque Deus me mandou aqui para resgatar vocês. Nós estamos falando de um Deus que é o nosso resgatador. A história de José não está aqui
para falar sobre bens materiais, sobre restituição das nossas dificuldades, daqueles que nos ofenderam. Ele está aqui para nos mostrar um Deus que é o nosso resgatador. Você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me trouxe aqui para resgatar vocês. José vai dizer, vocês não gostavam dos meus sonhos. Mas vocês se esquecem que por causa dos sonhos que a nossa família tem dado, nossa família é rica por causa das revelações que Deus tem dado ao nosso pai. E quando Deus se revelou a mim, mostrando esse exato momento para vocês, em que Ele resgataria vocês, vocês sabem o que vocês fizeram com o resgatador? Eles o mataram. Familiar? Isso soa familiar? Talvez nós olhamos para essa história aqui e vemos esse momento em que José mostra o resgate. E através dele Deus faria com a sua família. E talvez a gente pare assim, ok, agora eu entendi. Não é sobre prosperidade que a gente está falando. É sobre José ser o resgatador do seu povo, da sua família. Mas eu vou dizer para você, não. Gênesis 41, e essa história não está aqui por causa de José. Gênesis 41. Meus irmãos precisam agora seguir esse raciocínio que vai ser feito agora. Porque nós olhamos para esse texto, olhamos José, e eu digo para vocês que isso não é sobre José. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa. E essa promessa ela é feita durante uma maldição à serpente. Na promessa de Deus havia uma semente que viria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente acreditou nessa promessa. Como que a gente sabe? Gênesis 4, o que ela faz? Nós temos o primeiro assassinato. Qual foi? A semente da serpente mata a semente da mulher. Nós continuamos, Gênesis 5, nós vemos o quê? A apresentação de quem? De Sete. Nós vemos aqui a apresentação e a continuação da semente, a restauração da semente. Então no capítulo 5 nós vemos agora uma genealogia que vai mostrar 10 anos à frente e vai mostrar de Adão até Noé. Nós vemos essa semente, essa promessa sendo restaurada em Noé. Quando Deus envia o dilúvio e ele poupa ali Noé, Sem, Cão e Jafé e as suas esposas. Por quê? Porque precisava dos maridos e das esposas para ter a semente. Então nós vemos ali a continuação da promessa, dessa promessa da serpente, vinda pela sua descendência. Eventualmente nós vamos chegar a alguém chamado Terá. E depois de Terá, Abraão. E a Abraão, além de outras promessas, foi lhe dada a promessa de o quê? Da semente. A mesma promessa feita lá no jardim. E essa promessa foi feita a Abraão e a sua esposa, idosos já. E por que essa promessa é tão significativa? Porque ela está implicando a gerar-se um filho de uma mulher de 90 anos. Qual a solução para isso? Deus intervir. Qual foi a resposta deles? Não, chama Agar. Nasce Ismael. Mas Deus falou da semente, não de uma semente. Ismael era uma semente, mas não há semente. Quem era a semente? Isaac. Isaac tem gêmeos. Qual deles vai ser a semente? O mais velho, claro. Não. Porque nós não estamos falando de ordem de nascimento, nós estamos falando de eleição. Então a semente não é Esaú. Então a semente é Jacó. Vamos andando mais para frente. Jacó conhece lá Labão, a sua filha. Ele se apaixona. E ele vai lá e pede ela em casamento. Tem que trabalhar 7 anos. É enganado. Tem que entrega Lia no lugar de Raquel, a sua amada. E a gente pensa que ali tem uma história de amor. Não, é uma história de eleição.
Porque Raquel, aquela que ele amava tanto, não podia gerar filhos. Só no final nós vemos Raquel gerando quem? Benjamim e José, do qual nós estamos falando. Mas José, apesar de... ele era tão amado pelo pai, porque ele era o quê? O filho da mulher que ele muito amava. Mas José não era semente. Porque da mulher que ele não amava ali, nasceu Rúben, nasceu Simeão, nasceu Levi e nasceu Judá. E aí nós entramos no quê? Gênesis, começamos a história de José no Gênesis 35. Estamos lá e passando a história de José. De repente, capítulo 38, entra Judá e Tamar. O que Judá e Tamar estão fazendo no meio da história de José? E não só isso, o pior momento da história de Judá e Tamar é apresentado ali. Por quê? Porque Judá era a semente. E ele precisava ser restituído como chefe da sua família, ser reconhecido como a semente prometida, para que ele pudesse continuar essa descendência que foi prometida lá no jardim. E onde é que nós vemos essa restauração de Judá? Quando José manda levar Benjamim, que era o filho que o pai dele tanto amava, e ele fala o quê? Não leve o garoto, leve a mim como substituto dele. Coloque sobre mim as penas que vocês colocariam sobre ele, para que meu pai se alegre na restauração e restituição dele. Vocês começam a ver aqui o que Jacó está fazendo? O que nós acabamos de falar, toda essa história de José está no Egito, restituição e tudo que nós vimos aqui, não é sobre José, é sobre Jacó. Mas Davi está confuso isso. Porque nós estamos falando de restauração. Nós estamos falando de resgate. E sabe o que vem à sua mente quando você fala sobre resgate, sobre restauração? A cruz. Nós olhamos para a obra de Cristo na cruz. E o que eu estou tentando fazer com vocês é caminhar além daquele dia no Calvário. Além daquele dia no Gólgota. Para que nós possamos ver até onde foi essa restauração, esse trabalho de Deus em cumprir a sua promessa que foi feita naquele jardim. Judá depois tem um descendente. E um dos descendentes de Judá é Davi. E como que Davi é apresentado para nós? Quando ele é reconhecido como uma semente, ele é apresentado para nós num vale, indo encontrar com um gigante que faz uma proposta. Se mande um lutador aí para lutar contra mim. Se eu vencer, todos vocês me servirão. Se ele vencer, nós o serviremos. E Davi entra naquela batalha como um substituto do povo de Deus. Quando Davi vence o gigante, ele vence aquele gigante em nome do povo de Deus. Mais adiante, um descendente de Davi, reconhecido como o leão da tribo de Judá. E um dia ele vai se levantar também como representante do povo eleito de Deus. E ele vai se entregar como seus antepassados fizeram, para conseguir assim a nossa restauração, o nosso resgate. Por que Gênesis é tão importante? Por que Gênesis 41 está aqui? Por que essa história está aqui? Por que isso é tão importante? Porque esse Deus que fez essa promessa lá em Gênesis, como uma maldição para aquela serpente, ele precisou restaurar José, para restaurar Jacó, para restaurar Davi, para restaurar Israel, resgatar a mim. Vocês conseguem entender isso? Nós estamos falando de um Deus que tem trabalhado toda a história para resgatar pessoas como nós.
Aline, você sabe por que aquele mar se abriu para aquele povo passar? Porque aquele povo precisava ser salvo, porque a semente precisava germinar, porque Deus precisava salvar você. Sabe por quê? Sabe por quê, Claudinei, que a muralha de Jericó caiu, mas ficou aquele pedaço lá? Porque o povo precisava passar. Porque a semente precisava germinar. Para Deus salvar e resgatar você. Vocês conseguem entender a grandeza disso? Vocês conseguem entender que Deus destruiu nações? Deus levantou e derrubou reis. Para que aquela promessa se cumprisse em Cristo Jesus para resgatar vocês. Qual o motivo de vocês estarem aqui se não foi isso? Vocês estão entendendo que não foi só aquele Calvário. Vocês estão entendendo até onde Deus foi para resgatar a cada um dos seus eleitos. É isso que nos deve motivar a viver essa vida que nós tanto falamos, que nós pregamos, que nós cantamos. Se nós entendermos até onde Deus foi, o que Ele foi capaz, as histórias que foram mudadas, as vidas que foram mudadas, o que Ele precisou fazer para que nós estivéssemos aqui hoje, as nossas canções, as nossas orações, o nosso louvor seria totalmente diferente. Porque nós seríamos como aqueles no corredor da morte, prontos a serem condenados e mortos. E esse Deus vem desde a eternidade, trabalhando toda a história, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Consegue entender a grandeza disso? Consegue entender quanto as coisas que te atingem à sua volta são tão pequenas? Você consegue ver quão pequenos são os seus problemas diante desse Deus? Você consegue enxergar o seu valor diante dele? Nós olhamos para o Velho Testamento e vemos histórias mirabolantes, coisas grandes sendo feitas, profetas, profecias, nações, tudo isso sendo movido, sendo coordenado para que o desejo de Deus, para que a vontade de Deus, para os seus filhos se concretizassem. Quando alguém te perguntar da próxima vez, o que te motiva? O que é que te traz aqui? Você sabe a resposta? Eu sirvo um Deus que não só entregou o seu filho, seu único filho, o Cordeiro Eterno, mas ele vem trabalhando desde a eternidade ao meu favor. Para que hoje eu possa estar aqui entregando o meu louvor em espírito e em verdade. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei o que foi feito para que eu pudesse estar aqui nesse dia. Que essa verdade possa tocar os nossos corações. E todas as vezes você se lembra disso. Todas as vezes que você se sentir injustiçado, todas as vezes que você se sentir triste, todas as vezes que você se sentir sem vontade de participar, de estar aqui, de estar com os seus irmãos, lembre-se o que te motiva. Não é o que está, não são as circunstâncias, não são as pessoas. É o trabalho redentor dele desde a eternidade. Não busque o favor dos homens, busque o favor de Deus. Baixe suas cabeças, vamos orar. Deus, tu és bom. A misericórdia, ela é
transbordante. Sua graça, ela é suficiente. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós pensamos tanto em nós mesmos que nós realmente acreditamos que a redenção e o resgate não são a nossa verdadeira e maior necessidade. Que nós sejamos sempre atentos ao fato de que a nossa maior necessidade é a redenção. E que ela só é encontrada na pessoa e na obra de Cristo. Nossa maior necessidade, Pai, não é que nós sejamos justificados quando as pessoas nos odeiam. Nossa maior necessidade é sermos justificados porque o Senhor odeia os nossos pecados. Nossa maior necessidade não é sermos libertos de um poço, mas sermos libertos da penalidade do inferno. Nossa maior necessidade não é sermos libertos como escravos, mas sermos libertos da escravidão do pecado. Nossa maior necessidade, Pai, não é sair da prisão, mas a nossa é sermos justificados. Embora nós sejamos de fato culpados. Senhor, a nossa maior necessidade não é a riqueza material que este mundo tem para nos oferecer. Nossa maior necessidade é que nós possamos perceber que somos pobres e miseráveis, nus e cegos. Nossa maior necessidade não é ter favor dos homens. Nossa maior necessidade é ter o teu favor. Nossa maior necessidade não é ter algo que nos aponte para a nossa melhor vida agora, mas é termos uma Bíblia que nos aponte para a nossa melhor esperança e única, que é Cristo Jesus. Ele é essa vida. Cristo é o nosso resgate. É Ele que nós amamos. É Ele que nós adoramos, Pai. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém.